Daremos continuidade ao Security Leader Sul com mais uma apresentação. Uma palestra da Palo Alto. Esqueça seu modelo de VPN atual. Ela limita o seu business. O palestrante é o Systems Engineer da Palo Alto, Wellington Micheves. Olá, tudo bem? Boa tarde, Wellington. Olá, Ângelo. Olá a todos. Como vai? Boa tarde. Nós vamos bem. Eu fui informado que você quer a participação da plateia, é isso? É a plateia quem vai escolher qual caso você vai fazer uma demonstração, é isso? Exatamente, Ângelo. É a nossa plateia que vai orientar o fluxo da nossa apresentação. Opa! Então fique à vontade, por favor. Contamos com você, internauta. Bom, vamos nessa, pessoal. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Essa vai ser uma apresentação completamente interativa, a qual nós teremos a oportunidade de permitir com que vocês decidam, sobretudo, o ritmo dessa apresentação e, principalmente, olhando para os casos que vocês possuem, os casos de uso que são necessários, o seu IT PAN, o seu Business Need. E o nosso objetivo principal é conseguir entregar para vocês o que, de fato, vocês desejam, por isso vocês participarão juntamente conosco dessa apresentação. Eu vou expandir a minha tela de apresentação e vou aqui, então, dar início. Essa palestra tem como tema nós falarmos um pouquinho sobre a mudança de paradigma que nós tivemos em relação à forma com que nós asseguramos e conectamos o nosso negócio, sobretudo com o advento da transformação digital, sobretudo com os problemas recentes que nós tivemos em relação à pandemia. Nós mudamos completamente a forma com que os usuários, as nossas aplicações, o nosso negócio, ele se comunica, ele se expande de maneira dinâmica. Nós aprendemos que hoje os nossos funcionários, os nossos colaboradores, eles podem exercer as suas atividades de qualquer lugar, a qualquer hora, e principalmente eles devem exercer essas funções de maneira que a gente possa assegurar. E a gente entende que a VPN tem descaracterizado e limitado, expondo principalmente o seu business. Por isso que eu gostaria de trazer hoje, em nome da Palo Alto Networks, é uma nova visão de como você, caro espectador, pode conectar o seu negócio. Bem, dentro da Palo Alto Networks, nós temos um lema que é proteger todos os usuários, aplicativos, dados, redes e dispositivos de forma contextual e abrangente, em todos os momentos e em todos os locais. A segurança ela deve acompanhar as necessidades do seu negócio. A segurança ela deve agir de maneira transparente, sem com que você venha perder em controles robustos de segurança. Ela tem que estar ali o tempo todo, mas de maneira invisível para os nossos usuários. Então, no DNA da Palo Alto Networks, nós consideramos exatamente essas características. Rapidamente, a Palo Alto Networks tem atingido mais de 85 mil clientes ao redor do mundo, estando em 95 clientes da Fortune 100 e em mais de 71% do Global 2000, com crescimento consistente ano sobre ano e sempre retroinvestindo em pesquisa e desenvolvimento para que a gente possa sempre estar up to date em relação às necessidades do momento. A Palo Alto Networks ela é uma empresa da qual se expande em diferentes verticais de cibersegurança, onde ela tem dentro do seu portfólio 3 verticais importantíssimas: a vertical de Strata, a vertical de Prisma e a vertical de Cortex. Portanto, é sempre bom recordar a todos que a Palo Alto Networks é o principal player de cibersegurança do mundo, e hoje nós atuamos em diferentes pontos que a comunicação pode existir, do endpoint, da rede, da cloud. Independente de onde você necessite estender a sua proteção, ali certamente você poderá contar com uma tecnologia da Palo Alto Networks. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre essa diferença entre o modelo tradicional de VPN, dos quais a gente vem vendo o seu desenvolvimento pelo menos nos últimos 20 anos, e comparar esse modelo com o que o Gartner traz sobre Security Access Service Edge. Esse tema de Security Access Service Edge, traduzido no acrônimo de SASE, ele foi colocado pelo Gartner em 2019 em um relatório conhecido como o futuro da segurança da rede na nuvem. E dentro desse relatório, vale nós dedicarmos uma certa atenção sobre o que o Gartner entende ser uma estrutura de SASE. Então, o SASE, segundo a visão do Gartner, ele é uma
ele é uma arquitetura, uma tecnologia no qual você vai unir os quesitos de FaaS, de Firewall as a Service, quebrando o princípio que temos sobre firewalls físicos, mas na verdade firewalls como serviço, firewalls escaláveis, de acordo com o crescimento do seu negócio, a consideração dentro dessa arquitetura de um verdadeiro modelo de Zero Trust, ou seja, pegando os principais pilares de uma arquitetura ZTNA, aonde você não confia em nada e por isso você inspeciona de maneira devida todas as características da informação, do dado, da aplicação, do usuário e o seu respectivo comportamento, e estendendo essas políticas não apenas para aquilo que está ligado aos seus gateways, locais ou globais, mas por intermédio de tecnologias como a API, estendendo e integrando isso com aplicações do universo de SaaS. Isso é muito importante porque, dentro dessa composição, uma arquitetura de SaaS ela vai trazer para você flexibilidade, ela vai trazer para você economia de custos, pois dentro dessa arquitetura você pode contar com tecnologias ou com características específicas a determinadas demandas, redução de complexidade, sobretudo porque você deixa de operar produtos pontuais, ou seja, já não se tem mais um NGFW físico no seu perímetro, já não se tem mais, de repente, uma tecnologia dedicada de DLP para os dados em movimento, já se não tem mais uma console específica para o seu CASB, mas dentro de uma única console você consegue contar com todas essas principais características das quais nós vemos o Gartner destacando em seu relatório. Quando nos aprofundamos para entender de maneira a comparar essas duas tecnologias, essas duas arquiteturas, nós lembramos que a VPN tradicional que tanto utilizamos nos últimos anos, ela permitiu nós assegurarmos o nosso negócio, sobretudo permitindo com que eu estendesse as minhas aplicações on-premises para locais remotos e garantindo principalmente que essa informação ela fosse encriptada, ou seja, o conteúdo dela nessa transferência, nessa transição, seria garantido por nenhum tipo de alteração entre o início, o fim, ou a origem e o destino dessa informação. Portanto, o mercado evoluiu, nós sabemos que quando olhamos especificadamente para as arquiteturas de VPN, tem-se a ter um limite, sobretudo na escalabilidade, sobretudo porque estão limitadas a características de hardware, e é muito importante nós dizermos que o hardware ele conta com um datasheet e ele tem os seus limites. Hoje nós vivemos no universo da nuvem, né, que sobretudo tem em seu DNA a escalabilidade de seus respectivos recursos. Então, quando nós vemos essa mudança, o SaaS traz exatamente essa característica de permitir com que a forma com que você conecte o seu negócio dentro de uma arquitetura SaaS, ela seja completamente escalável e você tenha principalmente a característica do desempenho ao seu favor. Então, independente do tipo de característica que você vai habilitar dentro de sua arquitetura SaaS, você já não precisa mais se preocupar com desempenho ou com recursos, porque dentro dessa arquitetura ela conta com um crescimento orgânico de acordo com a necessidade do seu negócio. O Gartner destaca em alguns pontos importantes que os usuários, os dispositivos, os serviços, as aplicações de modo geral, elas estão fragmentadas. E isso gera uma inconsistência, sobretudo no perfil de segurança, porque você tem, porventura, que analisar um dado em um determinado local, você tem que contar com diversas ferramentas de forense para entender ou tentar entender o comportamento do usuário ou de uma determinada ameaça. Muitas vezes a gente está esbarrando nos limites de crescimento do nosso próprio data center, onde ele fisicamente ocupa-se de um espaço onde você tem que pensar em hack, onde você tem que pensar em luz disponíveis ali, de repente, para colocar uma determinada solução. E o SaaS vem exatamente para que a gente não precise mais pensar nessas necessidades anteriores. Vale destacar que em 2018, o mercado falava-se que as empresas que adotariam SaaS em sua arquitetura representavam apenas 1%. É interessante destacar que no último relatório, nós vemos que até 2024, menos de 40% das empresas terão essa estratégia. Vale lembrar que, principalmente por conta da pandemia, isso tem se expandido exatamente pela necessidade de você conseguir manter os seus
trabalhadores trabalhando de qualquer lugar e a qualquer momento. Bom, a gente entendeu que o modelo tradicional ele vai te limitar basicamente na utilização de recursos, né? Se você precisar, de repente, dobrar a capacidade operacional, dobrar o seu número de funcionários, quase sempre você vai ter que perguntar para o seu time de infraestrutura se a infraestrutura atual ela é suficiente para concentrar um novo número de usuários, ou, de repente, um novo número de aplicações. Se você vai conseguir não apenas conectar esses usuários, mas se você também vai conseguir, de maneira efetiva, fácil, simples, eficaz, proteger esses usuários independente de suas respectivas origens. Nós sabemos que em um modelo tradicional de VPN, todas essas características elas não são positivas, pelo contrário, elas são negativas e limitam, inclusive, o crescimento do seu negócio, expondo você efetivamente a riscos. Quando nós olhamos para a visão SaaS da Palo Alto Networks dentro do nosso Prisma Access, o que nós queremos entregar ao mercado é que você não se preocupe aonde está o seu usuário. Quando eu digo não se preocupe, não se preocupe mesmo, não importa se ele está aqui no Brasil ou se você tem uma operação global e de repente o seu usuário ele esteja trabalhando da Alemanha, dos Estados Unidos, da Índia, do Japão, em algum lugar da Ásia, nós conseguimos garantir e trazer qualidade para o acesso desse usuário, permitindo com que, independente da quantidade, você não tenha mais que se preocupar com qualquer característica de performance, porque a nossa arquitetura de SaaS ela é cloud-based, ou seja, todos os recursos de desempenho, a Palo Alto Networks é responsável por essa escalagem. Aqui dentro nós garantimos, então, a flexibilidade para a conexão do seu usuário, permitindo com que você tenha o mais avançado no que se diz respeito à conectividade associado a uma camada profunda de segurança, permitindo com que, então, o seu usuário tenha a capacidade de acessar as aplicações aonde quer que elas estejam, seja em seu data center on-premise, seja, de repente, em uma nuvem SaaS, seja na sua infraestrutura de cloud pública, o seu IaaS, ou ainda assim assegurando esse usuário quando ele precisa consumir recursos da própria internet. Vale a pena relembrar, então, que a nossa arquitetura de SaaS ela tem duas camadas. E a primeira camada é garantir com que você consiga conectar o seu negócio de maneira avançada, garantindo aos nossos clientes um SLA, um acordo com você para que você tenha, de fato, a qualidade que nós trazemos para esse mercado. Independente de onde esteja o seu escritório, independente de onde esteja a sua operação remota, a sua fábrica, nós garantimos que você possa contar com tecnologia de SD-WAN para conectar o seu negócio à nossa infraestrutura SaaS. Nós permitimos com que você, independente de onde esteja o seu usuário, utilize dessa mesma camada de conexão para que você possa garantir a entrada e a chegada desse usuário, sem perder em nenhuma característica de segurança. Quando nós olhamos essas duas camadas, aqui você pode consumir diferentes tipos de serviços. Então, se a sua necessidade for, por exemplo, consumir serviços de DLP e proteger e estar compliance com o LGPD, se a sua necessidade for fazer o controle efetivo de aplicação, como você faz no NGFW, você consegue fazer essa mesma ação aqui dentro. Você consegue conectar o seu negócio de maneira segura, sem se preocupar, sobretudo, com o desempenho, consumindo diferentes serviços de segurança. Então, Wellington, nós temos aqui dentro da nossa empresa não apenas computadores, mas nós temos IoT e nós queremos estender essa segurança para esses dispositivos. É possível. Wellington, nós queremos fazer o estudo do nosso tráfego de DNS. É possível. Wellington, nós queremos combater as ameaças de dia zero ou os APTs, Advanced Persistent Threat. É possível dentro dessa arquitetura. E agora, pessoal, eu convido vocês a participarem dessa interação, de maneira que vocês possam escolher o caso de uso que vocês gostariam de presenciar nesses minutos finais. Eu trouxe 3 casos de uso que geralmente nós estamos vendo e são comuns, sobretudo dentro desse universo SaaS. O primeiro caso de uso é sobre User Experience. Com certeza, o seu usuário trabalhando de casa, ele já abriu um chamado com o seu Service Desk para dizer que o acesso à aplicação estava lento e que ele tinha certeza que o problema estava do lado do servidor e não do lado das conexões que ele utiliza. Certamente, essa é uma necessidade que você venha possuir dentro da sua necessidade de negócio. O segundo caso de uso é sobre assegurar esse usuário independente de onde ele esteja ou do dispositivo que ele esteja utilizando, permitindo com que ele consuma das suas aplicações, de seus serviços, sem abrir mão de segurança.
A terceira opção é sobre proteção dos seus dados, ou seja, estar compliance com os pré-requisitos de mercado e principalmente garantir que informações confidenciais não sejam vazadas. Você tem a capacidade de controlar, remediar e tomar uma ação todas as vezes que você necessitar de acordo com o dado que você filtra. Então, guardem essas opções. A opção 1 é experiência do usuário, a opção 2 é a segurança ao usuário e a opção 3 é a proteção dos dados desse usuário. Essas são as 3 opções. Eu peço que vocês rapidamente abram os celulares de vocês, apontem as suas câmeras. Ali vocês terão a opção 1, 2 e 3. Votem na opção e eu consigo carregar para saber qual foi a mais votada e direcionar vocês a essa apresentação rápida sobre esses casos de uso. Então, eu vou ter o tempo aqui de tomar uma água e eu espero alguns segundinhos para que vocês possam fazer essa votação. Relembrando, a opção 1, experiência do usuário, a opção 2, segurança do usuário, e a opção 3, proteção dos dados sensíveis desses usuários. Já vejo algumas votações acontecendo, me deixa ir na outra tela para fazer o update. Fiz a atualização. Nós tivemos, então, 89% dos votos voltados para a opção 1, a opção 2, 3.4 e a opção 3, 6.9. Então, nós vamos explorar agora a opção 1 em 4 minutos aqui que nos restam. Então, rapidamente, para que vocês possam ver, eu vou encerrar o meu compartilhamento e vou compartilhar com vocês a opção 1. Bom, na opção 1, senhores, nós vamos entender a experiência do usuário, por quê? Dentro da nossa solução de Prisma Access, nós lidamos com a experiência do usuário em uma das características que nós definimos como ADEM, né? Aqui nós temos a capacidade de perceber todas as aplicações que você utiliza na sua operação e nós entregamos a essa aplicação um score de experiência do usuário. Esse score de experiência do usuário, ele é medido basicamente com algumas características sobre o tempo de resposta dessa aplicação. Lembre que esse usuário pode estar trabalhando de qualquer local. Nós avaliamos a disponibilidade da aplicação que ele está acessando, o tempo que foi transferido o primeiro pacote e, principalmente, se caso haja algum tipo de experiência ruim desse usuário, rapidamente a gente possa verificar alguns elementos como características do próprio dispositivo, ou seja, ele está conectado num Wi-Fi de 2.4 ou de 5? O link local dele está saturado e, de repente, a banda que ele está utilizando ela é mínima para o acesso que ele está fazendo? Ele tem algum tipo de problema do Wi-Fi dele para o roteador doméstico dele? Ele está perdendo algum tipo de pacote, por isso a experiência no acesso à aplicação corporativa está sendo afetada? De repente, o computador dele foi desconectado da bateria, ele está utilizando o modo de economia, e ele não está utilizando o modo de desempenho avançado, mas ele está economizando em desempenho. Existe algum tipo de característica de latência vinculada às aplicações? O pacote ele foi danificado quando ele entrou naquela região da operadora, vamos supor, na região de Porto Alegre, na região de Florianópolis, na região ali do Paraná, é um problema local com alguma operadora? O pacote ele atrasou e a experiência foi afetada quando esse pacote chegou ao meu data center e por isso a experiência dele foi afetada. Então aqui a gente consegue contar com diversos insights para que a gente possa definir rapidamente dentro da nossa arquitetura SaaS se a experiência do usuário ela está sendo considerada. E isso, segundo os nossos clientes, tem feito que uma fila de chamadas gigantesca diminua, porque a gente passa a entender, baseado na experiência, se de fato a aplicação, o dispositivo, o usuário, a origem, o destino, eles estão sendo afetados, de maneira que rapidamente a gente consiga providenciar e basicamente ajudar os nossos usuários de acordo com as necessidades que por eles foram demonstradas. Então, dentro do ADEM, a gente consegue ter essa visibilidade granular sobre todas as características da informação, desde o dispositivo, ao Wi-Fi, ao roteador local, ao pacote naquela região da internet, a entrada desse pacote dentro da nossa solução de SaaS Prisma Access, com a garantia de até 35 milissegundos para esse pacote, e principalmente quando ele vai para o seu data center on-premises,
ou, de repente, para a sua cloud pública, né? E a gente consegue dizer exatamente aonde que aquela experiência ela foi afetada, olhando nó a nó da comunicação. E dessa maneira permitindo com que você rapidamente consiga fazer o seu diagnóstico e entender se aquele usuário de fato tem um problema ou se o problema está em si na infraestrutura, garantindo uma conexão avançada e protegendo esse usuário contra ataques cibernéticos. Pessoal, essa é a visão rápida sobre o que a Palo Alto tem feito em relação a SASE e principalmente garantindo a experiência do usuário, permitindo com que ela não seja afetada, entregando controles robustos de segurança e permitindo com que você sempre possa escalar, independente da sua característica de negócio. Ângelo, eu agradeço o tempo e me coloco à disposição. Muito obrigado por se apresentar nesta edição do Security Leaders Wellington. Foi excelente. E muito obrigado também aos nossos queridos internautas que interagiram com o Wellington.